Olá pessoal, aqui é o professor Tião para mais uma aula de matemática, a melhor matéria do mundo, beleza? Vamos lá? O tema da nossa aula é função afim. Uma função f de R em R é chamada afim se tiver coeficientes reais a e b, tais que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Nós também podemos representar uma função afim por y igual a x mais b. Aqui nós temos alguns exemplos, tá, de lei de formação de função afim. F de x igual a 5x mais 6, onde a é 5 e b é 6. F de x igual a menos 1 mais 3, onde a é menos 1 e b é igual a 3. F de x igual a 2x, aí nós temos a igual a 2 e b igual a 0. E, por último, nós temos aqui um outro exemplo, tá? F de x igual a menos 6, onde a é igual a 0 e b é igual a menos 6. Observem a seguinte situação, pessoal. Ao chegar em um posto de combustível para abastecer o carro, o motorista diz para o frentista: põe a gasolina, e pergunta: quanto eu pago? Então o frentista argumenta: quantos litros? Se for 1 litro, será 3,65. Se for 10 litros, 36,50. Se for 100 litros, será R$ 365. E assim por diante. Ou seja, o valor de y a ser pago pelo abastecimento vai depender de quem? Vai depender do valor de x litros de gasolina abastecida. Essa função, pessoal, ela pode ser definida pela seguinte regra: y igual a 3,65 vezes o valor, né, de x litros. Ou f de x igual a 3,65 vezes x, já que y é igual a f de x. Isto é, y é função de x, beleza? Bom, pessoal, o gráfico da função afim. O gráfico da função afim, pessoal, é uma reta, tá? Nós podemos escrever esse gráfico com apenas 2 pontos. Tá? Localizando 2 pontos no plano cartesiano, a gente pode fazer, né, o gráfico da função afim. Nós temos aqui uma lei de formação, f de x igual a 2x menos 2. A gente vai usar essa lei de formação para escrevermos o nosso gráfico da função. Eu substituí inicialmente aqui, tá, o x por menos 1. Daí eu tenho f de menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, igual a menos 2, aqui resultado da multiplicação, menos 2 igual a menos 4. Daí o nosso par ordenado é menos 1 e menos 4. Seguindo o mesmo processo, pessoal, agora com o zero, tá? Eu faço f de 0 igual a menos 2 e o nosso par ordenado é 0 e menos 2. F de 1, 2 vezes 1 menos 2 é igual a 0. Aí o nosso par ordenado 1 e 0. F de 2 igual a 2 vezes 2 menos 2. 4 menos 2 igual a 2. Nosso par ordenado 2 e 2. Bom, pessoal, como eu disse, só precisávamos, na verdade, de 2 pontos, já que o gráfico da função afim é uma reta. Então, quando a gente tem 2 pontos distintos, tá? 2 pontos diferentes no plano cartesiano, a gente pode ligar esses 2 pontos formando uma reta e aí a gente tem o gráfico da função afim, tá certo? Observem aqui, ó, nesse outro plano cartesiano, nós temos o gráfico da função afim com apenas 2 pontos, tá? Localizados aí no plano cartesiano. Bom, pessoal, seguindo aí, ó, função crescente e função decrescente. Nós podemos dizer que a função f de R em R, definida pela lei f de x igual a x mais b com a, b pertencentes aos números reais e a diferente de zero, é crescente se para todo x1 e x2, com x1 menor que x2, nós tivermos
f de x1 também menor que f de x2. A decrescente é se para todo x1 e x2 com x1 menor que x2, nós tivermos f de x1 maior que f de x2. Bom, vamos ver aqui, pessoal, essas duas leis de formação, tá, que definem funções. Vamos chamar de letra A, f de x igual a 3x mais 1, tá? E vamos atribuir aí x1, né, o menos 1 aqui, que f de menos 1 é igual a menos 2, beleza? Então vamos marcar aqui o menos 2, tá aqui o menos 2, tá? Menos 2, que representa aí o x1, tá? Em seguida a gente tem f de 1, tá certo? Que aí esse f de 1, ele vai representar, na verdade, quem representa o x1 é o menos 1, tá? E o f de 1 e o 1 representa o x2, né? Então, menos 1 é menor que 1, beleza? Então, o que tem que acontecer aqui, pessoal? É seguir, né, que f de x1 tem que ser também menor que f de x2. E é isso, né? Ó. f de x1 é menor que f de x2. Ó. f de x1 é quem? Menos 2. f de x2 é quem? 4. Então, naturalmente, tá? Essa função afim ela é classificada como crescente. Na letra B eu tenho g de x igual a menos x mais 3. Bom, da mesma forma, tá? f de x1, tá aqui é f de menos 1. Agora dá 4, né? Ó. E f de x2, f de 1, né? Agora dá menos 2. Então, nós temos uma situação oposta, onde f de x1 é maior que f de x2. Nessa situação, nós temos uma função decrescente, tá? Então, y de x1 é maior que y de x2. Então, a função ela é decrescente, beleza? Bom, quando o coeficiente a é positivo, pessoal, ou seja, a é maior que zero, nós temos uma função crescente, tá? Então fica fácil de você identificar a função crescente, basta olhar para o coeficiente. Quando o coeficiente a é maior que zero, a função ela é crescente. Tá aqui, ó, função crescente, tá? Sem a necessidade, pessoal, tá, de estar escrevendo aqui, de estar comparando, tá bom? O x e o y, tá certo? Ó, sem a necessidade de estar comparando o x e o y. Mas a gente pode observar aqui, ó, x1, x2, y1, y2, né? O f de x1 e f de x2. Aqui está o gráfico, tá certo? A gente tem menos 3 e 0, traçamos a reta, né? Tá aqui a reta. Se A é maior que zero, o gráfico de f é uma reta ascendente quando se observa, né, da esquerda para a direita. Então, é uma reta ascendente, né, que sobe, né, da esquerda para a direita. Quando o coeficiente é negativo, ou seja, quando A é menor do que zero, né, a gente tem uma função decrescente. Está aqui, ó. Quem é A? Menos 2. Está aqui o menos 2. Tá? A gente observa aqui, ó, pelos valores de x1 e x2, tá? Pelos valores de y, tá certo? Que são decrescentes aqui, ó, que é crescente, aqui é decrescente, então a função ela é decrescente, né? Tá aqui o gráfico, tá certo? Aí a gente vê que se A é menor que zero, o gráfico de f é uma reta descendente quando se observa da esquerda para a direita. Então, é uma reta que desce, né? Aqui descendente, né? Aqui uma ascendente, beleza? Bom, seguindo aí, pessoal, o gráfico de uma função afim, ele intersecta, né, o eixo de y no ponto de coordenadas
0b, tá? De fato. Então aqui, ó, se nós observarmos, pessoal, tá? Vamos ver aqui algumas situações, ó. Aqui, se nós temos f de x igual a x menos 1, então nós temos aqui, pessoal, o menos 1, tá? Que é o b, né? Que é o b aqui, que vai ser, tá? Onde a reta, o gráfico vai passar pelo eixo de y, tá certo? Ó, o gráfico da função f de r, dada por f de x igual a x menos 1, intersecta, né, o eixo 0y no ponto de coordenadas 0, menos 1, pois f de 0, naturalmente, vai ser menos 1. Aqui, vai intersectar no 2, tá certo? Ó, então, a gente vai ter, ó, aqui, onde, tá? A reta, né? Onde a reta aqui, ó, intersecta, tá certo? E a gente tem aqui também, né, uma função decrescente, mas a gente pode observar que é uma função crescente, que é uma função decrescente, tá? Ó, o gráfico da função g de r em r, dada por g de x igual a menos 3x mais 2, intersecta o eixo 0y no ponto de coordenadas 0, 2. Pois g de 0 é igual a 2. Beleza, pessoal. Seguindo aí, tá? A função f de r em r, definida por f de x igual a b para todo x pertencente a r, é chamada função constante, pessoal, quando a é igual a zero. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Nós temos a igual a zero, então f de x igual a menos 3, tá? Então, não importa quais sejam aí os valores de x, tá certo? O valor de y vai ser sempre menos 3 e a gente tem um quê? Uma função constante. Tá aqui, ó. Beleza? O gráfico da função constante é uma reta paralela ao eixo de x, tá, pessoal? Beleza? Que intersecta, né, o eixo y no ponto, né, de coordenadas, aqui, ó, tá? 0b, né, vai passar lá no, tá? Onde intersecta aqui, ó, lá no menos 3, ó. Esse aqui é o gráfico, tá, pessoal? Intersecta lá no menos 3, beleza? Bom, vamos para o zero da função. Pessoal, o zero da função nada mais é, tá, do que a gente determinar, né? Vamos determinar, primeiro aqui a gente vai determinar algebricamente, né, o zero da função, né? Então, o que é o zero da função? É a abscissa do ponto que o gráfico dessa função intersecta o eixo de x. Então, a gente viu, tá, que o b, o coeficiente b, é onde a reta intersecta o eixo de y. Agora, o zero da função é onde o gráfico da função vai intersectar quem? Vai intersectar o eixo de x. Então, vamos ver aqui, ó. Determinando de forma algébrica, né, a gente pode colocar aqui 2x menos 4 igual a 0. X igual a 4 dividido por 2. O 4 é negativo, passa positivo, né? 4 dividido por 2 igual a 2. Então, o valor de x é 2. Logo, o zero da função afim é 2, tá, pessoal? O nosso par ordenado aí é 2 e 0, né? Olha só, tá aqui, ó, de forma geométrica, 2 e 0 é onde a reta intersecta o eixo de x, né? E vai intersectar o eixo de y aqui no menos 4, tá? No menos 4, beleza? Ok, né? O gráfico intersecta o eixo de y, tá? De x no 2 e no 0, né? E o de y no 0 e menos 4. Bom, aqui a gente tem um exemplozinho aí, tá? Esboça o gráfico da função afim definida por f de x igual a menos x sobre 2 mais 3. Então é só fazer o gráfico da função, tá, pessoal? A gente determina aí, né? Foi atribuído aqui valores 0 e 4, tá? Poderiam ser outros valores aí também, não importa, tá certo? Para x igual a 0, a gente tem y igual a 3, tá? Tá aqui. Para x igual a 4, a gente tem y igual a 1,
tá aqui. Os pares ordenados são 0 e 3, 4 e 1, e a gente vai fazer o gráfico, né? Tá aqui o gráfico da função, tá? É uma função aí, né? Decrescente, né? Ó, o A aqui é negativo, né? O A é 1 meio menos 1 meio, né? Negativo. A gente sabe que intersecta o eixo de y no ponto 0 e 3, isso já sabia, né? 0 e 3, tá certo? Beleza. Se quiser determinar o zero da função, você só iguala, né? Menos x sobre 2 mais 3 igual a zero. Que aí você vai encontrar 6 também, já está aqui, né? Beleza? Então, continuando aí. Quando a gente fala zero da função, é o ponto em que o grafo intersecta o eixo de x, certo? Vamos ver aqui, ó. Em certa cidade, a tarifa mensal de água nas residências é estabelecida de acordo com a faixa de consumo. Observe a seguir. A gente tem aqui, ó, faixa de consumo, né, de 0 metro cúbico até 10 metros cúbicos, é cobrado R$ 32, né? Acima de 10 metros cúbicos até 40 metros cúbicos, 3,80 por metro cúbico. Acima de 40 metros cúbicos, 6,10 por metro cúbico. Bom, para escrever a lei de formação, que é o que pede aí a letra A, da função V de R em R, aqui esse sinalzinho positivo indica que a gente não vai trabalhar com valores negativos, tá? Que associa o valor cobrado V de x, V função de x, em reais ao consumo mensal, que é x em metros cúbicos. Então é só escrever uma lei de formação aqui, pessoal, para cada um desses intervalos aqui, ó. Na faixa de 0 a 10, a gente vai pagar R$ 32 por mês. Então é uma função o quê? É uma função constante, né, pessoal? Ó, 32. Já aqui acima de 10 metros cúbicos até 40 metros cúbicos, né? De 10, a gente tem um intervalo que vai de 10 a 40, intervalo aberto aqui nesse extremo, né? E a gente vai ter aí, né, V de x igual a 3,8 vezes x, beleza? E por último aqui, pessoal, ó, maior que 40. V de x igual a 6,1 vezes x, tá? Eu fiz aqui para ilustrar, tá bom, pessoal? Ó, o gráficozinho, ó, a gente observa aqui no gráfico, aqui é constante, né? Já aqui é crescente, né? Opa, é crescente. E continua crescendo, né? Continua crescendo aí, é uma função, mas em cada intervalo. A gente tem nesse intervalo aqui que vai de 0 a 10, ela é constante, tá certo? Que é isso que pergunta. Nós temos aqui V de x igual a 32, se 0 é menor ou igual a x, ou menor ou igual a 10. 38 3,8x se 10 é menor que x e menor que 40. E 6,1x se x é maior que 40. Então essa é a funçãozinha aí, né? V de x. Aí pede para determinar o maior intervalo do domínio em que a função v é constante. Bom, ela é constante aqui, né, pessoal? O maior intervalo do domínio em que a função é constante é de 0 a 10, tá? De 0 a 10 aqui, ó, tá? Ela é constante, beleza? Então é isso, tá, pessoal? Eu deixo uma listinha de exercícios aí para vocês, tá? Da página 71 e 72, da questão 1 à questão 7 e da página 76, da questão 8 à questão 10. Beleza, pessoal? Bons estudos, fiquem com Deus. Qualquer coisa, tô no WhatsApp. Tchau!